Fala, galera que sempre tá aqui no Trem. Está começando no 2, no 3! Isso aí, um podcast de debate jurídico e político com 4 advogados falando coisas diferentes acerca do mesmo tema. Lembrando que a opinião é individual, não representa a opinião de todos, muito menos representa a opinião de uma categoria. Com Lindomar Gomes, Rubens Macedo, Damião dos Santos e Leandro Aguilar. Fala, pessoal, de volta. O Rubão aqui me representou com louvor, quero agradecer pela... Pode com meu amor, sempre. Lembrando, pessoal, que o nosso programa de hoje, ele vai ter aí o bloco Doutor Responde, inicialmente, onde nós estaremos respondendo uma dúvida, uma pergunta de algum dos nossos passageiros no trem. Já o segundo bloco será o Pimenta Jurídica ou Pimenta Política. É um tema, na verdade, em que, com as nossas diferentes opiniões, nós vamos aqui dissecar, entender se há dificuldade, se o dilema é político ou é jurídico. Já no terceiro bloco, nós vamos falar, tá de boca aberta, doutor? A gente escolhe um julgado, um tema jurídico que foi dado na semana, bem polêmico, e a gente vai perguntar para os novos doutores se tá de boca aberta ou não. E no último bloco, nós vamos passar para vocês uma dica cultural, seja de um livro, seja de um documentário, seja de um filme. Fique ligado aqui! Sem mais delongas, vamos! Então, já o primeiro bloco. Doutor, responde. Olha, Vocês gostaram da minha voz? Ficou bom esse negócio. Você vai apresentar o doutor Responde. Eu que apresento o doutor Responde. Eu pensei que era... o doutor Pimpolho. Eu pensei que era só a vinheta comigo. É o doutor Pimpolho. Cara, recebemos aqui um e-mail. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Mentira, um e-mail. Estou tomando... doutor, qual é o nome da pessoa? É o Carlos. O tema é, estou tomando algo de outra pessoa quando eu entro com a uso capião. Olha, que tema legal. É o seguinte, gente, o senhor Carlos Roberto, do bairro Alvorada, mandou um e-mail com a seguinte pergunta. Doutores, falei com o meu vizinho que eu iria entrar com a uso campeão do meu lote, que eu moro há mais de 20 anos. E ele me falou que eu estou errado em tomar um patrimônio de outra pessoa, que eu estou fazendo igual o sem terra do MST. Doutor, se eu pedir a uso campeão, eu estou fazendo algo errado? E quem responde hoje é o doutor Leandro Aguilar. Então, Rubão, senhor Carlos Roberto, o senhor não está fazendo nada de errado não, senhor Carlos Roberto. O que acontece? Normalmente, as pessoas elas têm um certo receio quando a gente fala de uso capião, como se a gente estivesse tomando alguma coisa de outra pessoa. Esse é um direito legítimo. Desde 88, lá no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 22, ele fala o seguinte, a propriedade ela é garantida. Então, a própria Constituição garante a propriedade. Então, as nossas leis, ela é formada para poder garantir e proteger a propriedade do cidadão. Entretanto, no mesmo artigo 5º, no inciso 23, que é o logo após, fala que a propriedade, ela deverá atingir uma função social. Não basta você ser dono de uma coisa. Não basta você somente acumular. Você precisa utilizar a sua propriedade para uma função social. Então, por exemplo, você comprou um lote e você não vai lá ver esse lote. Você não cuida desse lote. Esse lote, para a sociedade, ele é ruim, porque vai nascer mato, entendeu? Vai ficar ali lote vago, vai, por exemplo, se for no centro urbano, pode ser esconderijo de ladrões, de rato, de bichos, de animais, e isso para a coletividade é ruim. Então, se você não cuida daquilo ali, você pode perder esse patrimônio seu. O objetivo da propriedade ela dá uma destinação, uma coisa boa para toda a sociedade. Quando a pessoa ela entra no imóvel, né, ela utiliza do imóvel como sua, com animus domini, né, tem os requisitos lá, e ela fica por 15 anos lá nesse imóvel, não precisa nem ter documentação nenhuma, simplesmente ficou por 15 anos, cuidou, tratou aquela propriedade como sua, e aí ela pode requerer o seu título de dono, porque a posse ele já tinha. Se a pessoa ficou 15 anos sem visitar o patrimônio dela, é porque ela abandonou. E o direito não socorre aos que dormem. Para tudo na vida existe um prazo prescricional. A gente tem um prazo prescricional até mesmo para uma morte, um homicídio. Você cometeu um homicídio, Rubão, você tem um prazo, o Estado tem 20 anos para poder te condenar daquele homicídio. Passou os 20 anos, você está livre, o Estado não pode fazer mais nada contra você. Assim mesmo é com a propriedade. Você tem um prazo, a gente fala que a prescrição aquisitiva, né? Temos vários tipos de uso capião. Tem uso capião familiar, que é quando o marido sai de casa ou a esposa sai de casa e abandona o lar, né? Temos... É para live? Parou. Vou tirar uma selfie aqui.
E aí, o que acontece? Existe vários tipos de uso-capião. Uso-capião familiar, esse uso-capião é de 2 anos, tá? Existe uso-capião constitucional, que é um prazo de 5 anos. Esse uso-capião constitucional, que está na Constituição, é para imóveis urbanos, com lotes até 250 metros quadrados, e a pessoa não pode ter outro imóvel. Existe o uso-capião com 10 anos, quando a pessoa tem um título de boa-fé, e naquele título de boa-fé, que é uma escritura pública, por exemplo, fez a compra, tem escritura pública, mas não foi lá e não registrou. Então, como é que ele vai fazer para poder regularizar? Ele vai entrar com o processo de uso-capião. E tem o uso-capião com 15 anos, que já não precisa nem de título de boa-fé. Simplesmente tem os requisitos, né, lá que a uso-capião determina, que a lei determina, e a pessoa, ela adquire aquele imóvel, adquire a propriedade, porque a posse ele já estava exercendo há 15 anos. Se há 15 anos você, que é proprietário, não exerceu a posse, é porque você abriu mão daquilo. E isso vale para imóveis, vale para bens móveis, inclusive carros. A gente pode usucapiar, inclusive carros. Tá? Então, senhor Carlos, o senhor não está errado, não. O senhor simplesmente está fazendo o quê? Regularizando algo que já é seu. Você não está tomando nada de ninguém. E com relação a esse seu vizinho que falou que isso é igual ao MST, né? O MST também não está tomando nada de ninguém. Eles simplesmente utilizam. Lógico que existem pessoas ruins em todos os lugares, mas em regra, a gente fala da regra, tá? Não das exceções. Na regra, o que é? Um imóvel que está abandonado há vários anos, o MST dá uma função social, não só o MST, mas também o movimento dos sem-tetos também lá em São Paulo. Eles dão uma destinação social para aquele patrimônio e depois faz o requerimento através do judiciário da propriedade, porque a posse já exercem. É isso. Eu tenho uma perguntinha. Pois não? Os requisitos para o bem particular, os requisitos de tempo e de tamanho da propriedade, conforme você orientou, valem também para o bem de origem pública, o bem que é a origem do patrimônio público? É o mesmo prazo? Esse é um detalhe. O patrimônio público não pode ser usucapido. Então, se o imóvel for imóvel público, ele não entra, é uma das exceções, ele não entra na usucapião. Você não pode usucapir um bem público. Olha aí, interessante, hein? Interessante. Mais alguém aí, gente? Não, eu só faria um comentário com relação ao MST e ao sem-teto lá em São Paulo, né? Porque eu, obviamente, não concordo com isso, porque, né, primeiro, porque eu acho que o Brasil deveria, sim, ser feita uma reforma agrária, né? Não tem como um grupo armado chegar numa determinada terra, invadir, plantar e querer dar destinação social, até mesmo porque precisa de um certo tempo. Então, às vezes, ele nem sabe quanto tempo tem que a terra está parada e às vezes nem está. Os caras entram e a gente já sabe como que acontece, né? Esse tipo de movimento. E quando alguma coisa sai do controle, vamos tocar fogo nos pneus, vamos tocar o terror. E da mesma forma acontece também com o caso dos chamados sem-teto, que às vezes buscam, não são todos os casos, mas buscam, às vezes, invadem um determinado local, né? E depois de um tempo acabam vendendo. Né? E aí volta para outro lugar, para arrumar um outro lugar. Olha aí, você está trazendo para cá o pimenta jurídica ou política. Só o doutor responde. É porque o doutor, tocou no seu coraçãozinho. Não, porque o doutor Leandro ele foi brilhante, ele foi maravilhosamente brilhante quanto à questão da usucapião, dos requisitos legais, e com muito louvor, né? Só nesse lado aí do sem terra e do sem teto, em alguns casos, que foi a minha discordância. Só para poder... Hoje começou a polêmica do doutor. Na verdade, é o seguinte, a lei está aí para isso, né? O MST e o MTST vai utilizar da usucapião para poder fazer... A usucapião é a arma. Agora você já falou. Você já falou. Agora sou eu. Fica quietinho, você está trazendo polêmica. Existe o tempo, né? O tempo. A usucapião, ela precisa de um tempo para poder ter aquisição. Se durante esse tempo o proprietário for no judiciário e reclamar a posse, ele terá a posse de volta, tá? Ele vai ter a posse de volta. Por quê? Porque ele vai reclamar ali que ele vai estar dando a destinação dele. Se durante o período de posse do MST, se o MST ficou 15 anos no imóvel, ele na fazenda, e não fizeram nada, né? Então aí o cara realmente perde a propriedade. Porque nós estamos falando de propriedade, são duas coisas distintas. Uma coisa é posse, outra coisa é propriedade. Beleza, meu amigo Leandro, Damião e Rubão, eu quero dar um pitaco aqui também. Eu quero falar também. Hoje é hoje, velho. Eu quero falar também. Eu não vi essa acabou virando. Era para ser o doutor. Acabou virando um debate, porque eu acho que tem determinados preconceitos que nós precisamos quebrar na sociedade. Não é o momento da pimenta jurídica e pimenta política, mas, no entanto, eu acho que me cabe aqui responder, até porque eu já tive muitos contatos com o MST, já tive contato com as direções, né? São diversas direções do MST, e o MST chegou a ser um dos movimentos mais organizados do mundo. Tem um economista indiano, que foi prêmio Nobel de Economia, ou prêmio Nobel, como queiram falar, da década de
da década de 90, e ele tem uma expressão que ele usa, copiando Marx, que é excepcional. Segundo ele, o maior acontecimento dos últimos séculos foi a Revolução Estadunidense. Foi a revolução que aconteceu, a guerra civil, na verdade, que aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, diferente no Brasil, lá foi feita a reforma agrária, lá foi feita a agricultura familiar, para depois migrar para o grande agronegócio. No Brasil, nós fizemos o oposto. No Brasil, nós concentramos o que nós chamamos de sesmarias, e as grandes propriedades de terra, nas mãos de poucas pessoas. E as pessoas, muitas das vezes, não tinham nem compromisso com a destinação da terra. O MST é um fruto da desigualdade da sociedade brasileira. Nós vamos debater daqui a pouco sobre a questão dos combustíveis. Né? Dos combustíveis, nós vamos ver, né? Eu já estou antecipando o meu voto aqui, que é o fruto da desigualdade política no nosso país. Eu vou dar esse tom para o debate. Então, nós temos que distinguir a Uso Capião do MST, movimento legítimo que só surgiu por causa da desigualdade que nós temos no nosso país da propriedade. São pessoas esquecidas, pessoas que nunca tiveram voz e vez. Se tiverem